Olá, tudo bom? Boa tarde. Aqui é o Luiz Gustavo, vlog do professor. Hoje de manhã eu fui à missa e algo me chamou muito a atenção. A gente tem brigado muito sobre uma série de situações, mas nós temos esquecido de uma coisa. A grande briga que está acontecendo na política hoje é uma briga do bem contra o mal, uma briga do certo contra o errado. Aí as pessoas falam, o que é o certo e o que é o errado? Senhores, basta ver o que a gente está observando no nosso dia a dia. O que é a coisa certa? Aborto é certo? Liberar bandido é certo? Ou defender a família, a propriedade privada? Defender as instituições? Muitas pessoas falam, por exemplo, de ser contra o STF. Eu não sou contra o STF. O STF é uma instituição que tem que existir. Eu sou contra as pessoas que foram colocadas lá, que estão se aparelhando e aparelharam o STF para atender a interesses não brasileiros, não patrióticos, mas interesses de determinados grupos, de determinados segmentos ou nichos. Esse é o grande problema do Brasil. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é você, e eu vou falar diretamente para você que é cristão, católico, você que é evangélico, você que é espírita kardecista, você que é frequentador de alguma das religiões de matriz africana, o quanto você tem orado, o quanto você tem rezado para que Deus faça uma eleição justa acontecer no Brasil. Porque, senhores, o que a gente está vendo é uma briga tamanha que uma frase que eu li algum tempo atrás, e é uma realidade. Hoje nós, católicos, estamos falando de política para amanhã nós podemos ter a liberdade de falar de Jesus Cristo. Pensem nisso. A gente observa o que está acontecendo na França, onde várias igrejas católicas foram fechadas, porque lá o islamismo acabou tomando uma certa força, um certo poder. A religião deixou de ter um enfoque tão importante. E cabe a nós lembrarmos uma questão histórica. A Europa, durante todo o período da Idade Média, só teve uma coisa que a manteve unida. Foi a religião. Foi o que manteve ela dentro de um processo de união, dentro de uma matriz de unificação, e que foi inclusive que acabou voltando, a gerar o processo de uma unificação. Depois, é claro, surgiram as revoluções, as revoltas, revoluções, transformações, aí o nome que a história dá, são várias, mas ocorreu os fenômenos das criações das religiões protestantes, com Calvino, Lutero, o anglicanismo de Henrique VIII. Mas veja, eu estou assistindo com a minha esposa um seriado, acabei de ver um seriado turco, muito interessante, porque ele conta a história de todo o processo da formação do Império Turco-Otomano. Então ele começa com Ertugrul, que é um grande guerreiro, e depois passa para o filho dele, Osman, que vai ser então o grande criador do Império Otomano. Uma coisa que eu tenho observado lá no vídeo, a força dos personagens principais
está sempre baseado em uma coisa: a fé em Deus. Lógico, lá eles chamam Alá. Mas a fé em Deus, vamos dizer assim, o foco principal deles é a justiça divina. Quando alguém se fere, os médicos, os curandeiros, né, falam: olha, fiz tudo que podia, agora está com Alá. Eu pergunto para você, principalmente para você católico, quantas vezes você colocou na intenção de graças na sua missa o pedido que Deus dê ao povo brasileiro uma eleição justa? Porque essa decisão também cabe a Ele. Deus pode se apiedar de nós, e Ele quer. E em várias leituras que nós temos da própria palavra, da própria Bíblia, diz que se nós não pedirmos, Deus não nos concede. Então não adianta a gente ficar brigando, falando de político para político. Está na hora agora de nós sentarmos, nos calarmos um pouco e falar com o nosso coração a Deus. Eu, a partir do domingo que vem, começo a fazer esse princípio, esse processo de intenção. Ação de graças para que o Brasil tenha uma eleição justa, honesta. Já pensou se isso reverbera em todas as igrejas? Você já imaginou se isso passa a fazer parte da missa, que seja só da de domingo, que é a considerada mais importante da semana? Mas você já pensou se isso começa a reverberar como um mantra, uma citação, uma energia, uma força? Ter pelo menos em cada missa, em cada horário, uma pessoa escrevendo lá nas intenções por eleições justas e honestas no Brasil. Deus vai pensar muito bem em nos ajudar. Fica essa dica. Eu vou começar a fazer minha parte. Se gostou, dá o joinha, clica no seguir-me, se inscreve no canal. Se não gostou, como eu sempre digo, dá o dislike, mas justifica por que não gostou. Porque só dar o dislike por dar, tem um termo, é sacanagem. E isso não vale. Fique com Deus e até a próxima.